Bom dia, esse é o podcast BDM do dia 10 de setembro, com os principais temas abordados pelo Morning Call do Bom Dia Mercado, elaborado com o apoio de inteligência artificial. Os mercados operam sob pressão máxima, nesta quarta-feira, entre o julgamento de Jair Bolsonaro no STF, que já rendeu a condenação pelo voto do ministro Alexandre de Moraes, e as ameaças de novas sanções por parte dos Estados Unidos. Somam-se a isso a escalada das tensões no Oriente Médio e a expectativa pelos dados de inflação, aqui com o IPCA e lá fora com o PPI e o CPI, que devem guiar os próximos passos dos juros. Vamos aos destaques de hoje. Bom, começando então pelo julgamento no Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele será retomado hoje a partir das 9 horas, certo? Exato. E já temos um ponto de partida importante: o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Sim, ele concluiu pela condenação de todos os réus, né? Isso mesmo. E essa situação interna, ela acaba se conectando com uma pressão externa que está crescendo. Tivemos declarações bem fortes vindo dos Estados Unidos. Ah, sim. O que foi dito? Bem, a Karoline Leavitt, que é porta-voz da Casa Branca, ela afirmou que proteger a liberdade de expressão é uma prioridade para o governo Trump e disse que medidas como sanções já foram tomadas em relação ao Brasil e que Trump não hesitaria em usar poder econômico e até militar contra o que eles consideram ser censura. Declarações fortes mesmo. E como isso repercutiu por aqui? A ministra Gleisi Hoffmann reagiu prontamente, chamou a declaração de totalmente inadmissível. Falou em tarifas, sanções ilegais, ameaças. Certo. E, além disso, teve o Michael Jensen, do Conselho de Segurança Nacional americano. Ele estava num evento da LIDE e ligou o ambiente político aqui no Brasil a limites nas oportunidades de negócios. Trump tem muitas opções na mesa. Entendi. Voltando ao julgamento em si, o voto do ministro Moraes foi bastante detalhado, né? Foi sim. Ele apontou o ex-presidente Bolsonaro como líder de uma suposta organização criminosa, o que, claro, sugere uma pena maior. E descreveu fatos que comprovariam um plano de golpe. Exato. Ele relatou uma sequência de fatos que, na visão dele, provariam esse plano, chegando a mencionar a previsão de assassinatos de figuras como Lula, Alckmin e até do próprio ministro Moraes. Bem pesado. E depois do Moraes votou o ministro Flávio Dino. Qual foi a posição dele? O Dino acompanhou o relator, o Moraes, na condenação de Bolsonaro e de outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Acompanhou integralmente. Quase. Ele fez uma ressalva, importante sobre a participação de 3 nomes: Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Para o Dino, a participação deles teria sido menor, o que poderia então levar a penas mais brandas para esses 3 especificamente. Entendi a nuance. E quais são os próximos passos lá no STF? Quem vota agora? Agora seguem os votos dos ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Certo. E a definição das penas? Quando sai? A definição das penas mesmo, a chamada dosimetria, né? Que é quando decidem o tempo exato de prisão ou o tipo de punição, isso só vai ocorrer depois do julgamento do mérito. A previsão é que seja na sexta-feira, dia 12. Tá certo. E toda essa tensão política, claro, acaba refletindo lá no Congresso Nacional. Como está o clima por lá? Olha, tá bem polarizado, como era de se esperar. O PT avalia que a ideia da anistia perde um pouco de força com essas acusações que foram detalhadas nos votos, consideradas bem embasadas por eles. E do outro lado? Já partidos como o PP e os Republicanos, eles ainda expressam confiança, mantêm a defesa da anistia. E o presidente da Câmara, o Hugo Mota, se posicionou? Ele disse que não há previsão nem para pautar a anistia, nem para indicar um relator para o projeto. Mas a oposição já está sinalizando que pode travar outras pautas importantes se a anistia não for discutida. Fica esse impasse. E aquele projeto de isenção do imposto de renda? Alguma novidade?
Também não. Segundo o próprio Mota, segue sem previsão de avanço lá na Câmara. Enquanto isso, lá no Senado, o Davi Alcolumbre está tentando articular uma proposta alternativa. A ideia seria buscar uma redução de penas, mas só para os civis condenados, aqueles vistos como massa de manobra, sabe? Excluindo políticos, militares e agentes de segurança desse possível benefício. Certo, uma alternativa mais restrita, então. Mudando um pouco de assunto, mas ainda nessa esfera de pressão internacional, tivemos notícias sobre tarifas envolvendo China e Índia, né? Exato. Saiu no Financial Times que o Trump está pressionando a União Europeia. A ideia é que eles imponham tarifas de até 100% sobre produtos da Índia e da China. E qual a justificativa? Ele está ligando isso à guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos, por sua vez, já aplicaram uma tarifa adicional de 25% sobre produtos indianos. E tem mais. A Suprema Corte americana aceitou analisar um recurso do próprio Trump contra tarifas que tinham sido consideradas ilegais anteriormente. Muita movimentação nessa área comercial. E o cenário geopolítico também segue tenso no Oriente Médio, né? Sim, bastante. Um ataque que foi atribuído a Israel, ocorrido no Catar, elevou muito a atenção na região e acabou prejudicando as negociações de cessar-fogo com o Hamas. E qual foi a reação? O Hamas imediatamente culpou os Estados Unidos pelo ataque. O Trump, por outro lado, usou a rede social dele, a Truth Social, para negar qualquer autoria americana. Ele atribuiu a decisão do ataque a Netanyahu e aproveitou para pedir o fim da guerra. Já o emir do Catar disse que vai manter o esforço de mediação, mas que o país, claro, reserva o direito de resposta ao ataque sofrido em seu território. Um quadro geopolítico bem complexo. E com tudo isso acontecendo, os mercados ficam de olho nos dados econômicos, né? O que temos de importante hoje? Aqui no Brasil, a grande expectativa do dia é pelo IPCA de agosto. É o nosso principal índice de inflação. E a previsão? A previsão da mediana do broadcast é de uma leve deflação, de menos 0,16%, seria a primeira do ano. Deflação, por quê? Muito por conta do chamado bônus de Itaipu. Foi um fator técnico que acabou reduzindo as contas de luz em agosto e puxou o índice para baixo. Além disso, às 2h30 da tarde saem os dados do fluxo cambial semanal. Certo. E lá fora, nos Estados Unidos? Lá fora, o foco hoje é no PPI, o Índice de Preços ao Produtor, referente a agosto. Sai às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Qual a expectativa para ele? A expectativa é de uma alta mensal de 0,3%, e esse dado é importante porque ele vem um dia antes do CPI, que é a inflação ao consumidor, o dado mais esperado, que sai amanhã. Ah, então é uma prévia importante. Exatamente. E hoje também tem os dados de estoques de petróleo, às 11h30, com previsão de queda. E já saíram dados da China mostrando que a deflação por lá persiste, tanto no CPI quanto no PPI. E como os mercados estão reagindo a esse cenário todo? Geopolítica, economia? Olha, o aumento do risco geopolítico deu bastante força para o ouro, que ultrapassou os $3.700 a onça. O petróleo também subiu. E as bolsas? Nos Estados Unidos, teve uma revisão importante nos dados de emprego, payroll. Mostraram que foram criadas bem menos vagas do que o divulgado inicialmente, cerca de 911 mil a menos. Isso reforçou as apostas de que o Fed, o Banco Central Americano, pode cortar mais os juros. E isso animou Wall Street? Sim, levou Wall Street a renovar máximas históricas, apesar de uma queda específica das ações da Apple depois do lançamento do novo iPhone, que não empolgou tanto. Entendi. E como ficou o mercado brasileiro ontem? Por aqui, o Ibovespa fechou com uma leve queda, 0,12%, ali nos 141.600 pontos, refletiu mais essa cautela com as possíveis sanções americanas que a gente comentou. E o dólar? O dólar subiu um pouco, foi para R$ 5,43, e os juros futuros operaram em alta, mas uma alta moderada, mais na expectativa mesmo pelo IPCA de hoje. Para fechar, tem mais alguma notícia relevante? Sim, uma notícia do setor financeiro que saiu no Valor e no Globo. O Banco Central barrou aquele acordo que estava sendo costurado entre o Banco Master e o BRB. Barrou.
E qual foi o motivo? O BC mencionou o que chamou de risco de sucessão. Basicamente, é um temor de que o BRB pudesse ser responsabilizado lá na frente por problemas antigos de ativos que não foram adquiridos do Master nesse acordo. O Banco Master já informou que apresentou alternativas ao BC. Vamos ver como isso se desenrola. Fica então a pergunta de como esses múltiplos pontos de tensão, a política interna fervendo, a pressão externa dos Estados Unidos, os conflitos globais e os dados econômicos-chave, como tudo isso vai interagir e definir o rumo dos mercados nos próximos dias, né? Uma semana bem cheia. Ouça todos os dias a partir das 7 horas o podcast BDM no canal do Bom Dia Mercado no YouTube. Até amanhã.